né? Não é? Temos um culto agora à tarde. Sabe, queridos, eu não sei como está a sua vida, mas isso vai ser uma reflexão para ti. Como já falei aqui a princípio, estamos vivendo os últimos tempos e a palavra fala como vai ser os últimos tempos. Pero também vai ter uma graça maior sobre as nossas vidas. E Deus vai falar e tocar e mover, inquietar o seu coração nessa tarde, para que você não tenha sua vida por preciosa. Aleluia! E você necessita pensar a respeito disso, porque isso vai determinar onde você vai chegar em Deus. O ter sua vida por preciosa vai te manter prendido a você mesmo. Agora, quando você não tem a sua vida por preciosa, é porque você está olhando para o Senhor. Você não está olhando para si mesmo, nem para circunstâncias. Amém? Aleluia! Glória a Deus. Vamos ler em Hebreus, em capítulo 12, do versículo 1 ao versículo 3. Não sei se aqui coloca o texto. Acá em Hebreus, capítulo 2, versículo 1, está escrito assim: portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus. Guarda isso, queridos. Isso não é novidade para você, mas você precisa receber isso no seu coração. Olhar para Jesus vai te fazer manter firme no propósito e no caminho. Olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta e assentando-se à destra do trono de Deus. Considerai, pois, aquele que suportou tais condições dos pecadores contra si mesmo, para que não enfraqueçais, desfalecendo em vossos ânimos. Então, quando eu olho para Jesus, para o que Ele fez por mim, e considero isso, isso vai me fortalecer. Jesus aqui, nesse texto aqui, na verdade o autor, ele fala que quando olhamos para isso e não consideramos perseguições, não consideramos circunstâncias que vêm para nossas vidas, vamos ser fortalecidos. Sabe, queridos, se olhamos para nós mesmos e para as circunstâncias, vamos fazer igual a Pedro, vamos afundar nas circunstâncias. E quando as coisas estão difíceis, quando os tempos estão mais difíceis e coisas estão sucedendo a cada dia, precisamos mais do que tudo em nossa vida, estarmos com os olhos sempre no Senhor. Sabe, queridos, você precisa manter firme no propósito que Deus te deu, seja qual for. Porque você tem um chamado de Deus. Você pode não ter um chamado ministerial, mas você tem um chamado de Deus. Você tem um ministério da reconciliação. E você precisa estar firme nisso. Porque pessoas precisam ser alcançadas. Sabe, queridos, esse estar firme no Senhor, esse não ter a vida por preciosa, foi uma coisa que passamos a ter uma visão disso muito maior depois que chegamos no Chile. De não olhar para nós mesmos, de não olhar para as circunstâncias, de se manter firme. Porque muitas circunstâncias se levantam. Se você não tem uma convicção daquilo que Deus te chamou para fazer, você pode olhar para um lado, para outro e afundar. E desistir e olhar para trás. E isso não é somente para um missionário. Isso é para você onde você está. Onde você está servindo. Seja que departamento você esteja na igreja. Seja onde você esteja envolvido. Você precisa estar firme nisso. Porque vidas vão depender de você. Sabe que Deus conta contigo? Sabe, queridos, eu queria muito poder expressar o sentimento que tem dentro de mim. Da visão que eu tenho do que é estar lá fora. Sabe, há desafio sim, mas há uma graça tão grande de Deus sobre as nossas vidas. Ainda que tenha uma tristeza, ainda que tenha saudades, isso não dói.
Eu não sei explicar para vocês, mas não dói. Não é um sofrimento que dói. Por causa da graça. Assim vai ser, queridos, não somente na vida dos missionários, mas na vida daqueles que estão olhando para Jesus, que estão firmes nele, que não vão olhar as circunstâncias que estão se levantando. Sabe, pensa no que Deus te confiou, o que Ele colocou nas tuas mãos, o que Ele espera de você. Há pessoas que estão com pensamento como que, vou até aqui. Não posso mais ir além. Eu tenho visto muitas pessoas dizendo, não, chegou meu tempo. Sim, de verdade, Deus tem estações e tempo para as nossas vidas. Mas sabe que o diabo tem usado isso para tirar pessoas do propósito? Se mantenha firme. E você vai se manter firme se você não tem a sua vida por preciosa. Aleluia. Vamos ler aqui em Atos, em capítulo 20, versículo 17. Vamos ver aqui o que o apóstolo Paulo disse a respeito disso e o que ele tem nos ensinar em esse texto aqui. Atos, capítulo 20, versículo 17. De Mileto mandou a Éfeso chamar os anciãos da igreja. E logo que chegaram junto dele, disseram-lhe, vós bem sabeis, desde o primeiro dia que entrei na Ásia, como em todo esse tempo me portei no meio de vós, servindo ao Senhor com toda humildade e com muitas lágrimas e tentações, que pelas ciladas dos judeus me sobrevinham. Circunstâncias que não eram fáceis, verdade? Como nada que útil seja, deixei de vos anunciar e ensinar publicamente e pelas casas, testificando tanto aos judeus como aos gregos a conversão a Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. E agora, eis que ligado pelo Espírito, vou para Jerusalém, não sabendo o que lá me há de acontecer, senão que o Espírito Santo de cidade em cidade me revela, dizendo que me esperam prisões e tribulações. Tu estava disposto a ir para um local com essa notícia? Ei, você tem que ir a Jerusalém, mas saiba que prisões e tribulações te esperam no meio do caminho. E aí, eis-me aqui, Senhor. Tu estás disposto? Não tenha a sua vida por preciosa. Versículo 24, Paulo disse, mas em nada tenho a minha vida por preciosa. Aleluia! Tu pode dar um glória a Deus? Porque ele não teve a sua vida por preciosa, queridos. Nós estamos sendo abençoados com esse ensino, com essa palavra. E ele continua, contanto que cumpra com alegria a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para dar testemunho do evangelho da graça de Deus. Então vemos o propósito pelo qual ele não tinha a sua vida por preciosa. Cumpriu o evangelho, cumpriu o chamado, ser fiel até o fim. Tenha cuidado, queridos, quando eu estava estudando para essa palavra, isso estava muito forte no meu coração. Cuidado. Porque o diabo tem usado desculpa na vida das pessoas. Não, chegou o tempo. Mudou a estação. Sim, Deus faz isso sim. Deus muda estações. Mas o diabo tem feito isso para tirar pessoas do propósito. Fica firme. Amém? Não tenha a sua vida por preciosa. O apóstolo Paulo falava, o viver para mim, o morrer para mim é ganância. Não é assim, é lucro. Porque ele sabia, queridos, que ele não tinha a sua vida por preciosa. Uma pessoa que não tem essa consciência não diz isso. Não vive assim. Então, para que pessoas não tenham a sua vida por preciosa, queridos, é preciso ter visão e missão. Não estou falando de missão de missionário, não. Mas uma visão, uma missão, um propósito. Porque se você não tem isso, você está tendo sua vida por preciosa.
Você não está focado em algo. Não está com propósito em algo. Aleluia. A missão te mantém em movimento, mesmo diante de adversidade. Sim ou não? Vai te manter, queridos, vivo. Nós passamos por tanta circunstância em Chile. Chegamos lá, começou o estalido social, que foi forte, eles destruíam tudo. Entravam no supermercado, roubavam tudo, tocavam fogo nas igrejas, em tudo. A gente não podia sair de casa para nada. Tinha que ir no supermercado, a gente passava 4 horas numa fila enorme. E no verão em Santiago, o calor é 40 graus. É quente demais. A gente chegava em casa, estava com quase 40 graus também de febre. Insolação. Só para comprar comida. Trancado. Você imagina um missionário que vai para uma nação querendo fazer as coisas e não pode. Poucos dias depois entrou a pandemia. Que lá no Chile foi terrível, assim, de restrições. Porque foi forte em todo o mundo, né? Mas restrições, a gente não podia sair para nada. Só podia sair 2 dias na semana com um documento da polícia por 2 horas. Se você fosse pego na rua, você era preso. Eu passei uns 3, 4 meses sem botar o pé fora do meu apartamento. Sabe, se eu tivesse a minha vida por preciosa, não estávamos mais lá. Se não tivéssemos convicção do chamado e do propósito de Deus nas nossas vidas, do que Deus nos chamou para fazer, das vidas que precisavam ser alcançadas. Em Abacuque, do capítulo 2, versículo 1, está escrito: ficarei no meu posto de sentinela e tomarei posição sobre a muralha. Firme. Amém? Firme. Porque Deus te necessita. No fim dos tempos as coisas ficarão piores. Mas também vai ser um tempo de uma glória maior. De milagres, de poder, de manifestação do Espírito. Estar firme, estar olhando para Ele, queridos, vai fazer com que não tenhamos a nossa vida por preciosa. Amém? Aleluia. Eu quero dar aqui somente 2 exemplos de um homem e uma mulher de Deus que não tiveram a sua vida por preciosa. E que nos inspira com o que eles fizeram em suas vidas. Então, primeiro quero falar aqui de uma mulher que entendeu o propósito de Deus para a sua vida. Isso é muito forte na vida de uma pessoa. Você precisa estar firme nisso. Uma coisa eu escutei quando estava fazendo a escola de missões. O que segura um missionário no campo não é dinheiro, não é a igreja que envia. É somente a convicção que Deus te enviou. Porque você pode ter o dinheiro que seja, você pode ter o que for. Se você não tem essa convicção, você olha para trás diante da primeira dificuldade. Porque as dificuldades no campo se multiplicam, são maiores. Então, quero falar de uma mulher de Esté. Quem já ouviu falar? Certamente, não é verdade? Aqui está uma mulher que não teve a sua vida por preciosa. Esté era uma judia, né? Foi criada por seu tio Mardoqueu, que era judeu. E aí, no contexto em que está relatado aqui no livro de Esté, um homem se levantou, né, com o propósito de exterminar os judeus. E quando seu tio ficou sabendo do que estava acontecendo, rasgou as suas roupas, vestiu roupas de trapo, né, e cinza, ficou na porta do rei. E quando a rainha Esté ficou sabendo, buscou informações do que estava acontecendo. E aí recebeu a notícia do que estava para acontecer. E aí eu quero ler para vocês no capítulo 4 de Esté, a partir do versículo 10. Então ela buscou informações, né, com o seu tio Mardoqueu, e ela o instruiu a ele no seguinte: depois que ela soube a notícia que havia um decreto para exterminar todos os reis, ela tomou uma decisão. E ela disse: todos os oficiais do rei e o povo das províncias do império sabe que existe somente uma lei para qualquer homem ou mulher que se aproxime do rei no pátio interno, sem por ele ser chamado. Será a morte.
A não ser que o rei estenda o seu cetro de ouro para a pessoa e lhe poupe a vida. E eu não sou chamada à presença do rei faz mais de 30 dias. Quando Mardoqueu recebeu a resposta de Ester, ele lhe disse: não pense que pelo fato de estar no palácio do rei, você será a única entre os judeus que escapará. Pois se você ficar calada nesta hora, socorro e livramento surgirão de outra parte para os judeus, mas você e sua família morrerão. E aí, queridos? Sabe, entender a sua vida por preciosa é também não temer a morte. Assim como o apóstolo Paulo. E aí ele diz para ela: quem sabe se não foi para um momento como este que você chegou a essa posição de rainha. Aleluia! Os propósitos de Deus, queridos, vão se cumprir. Livramento iam vir, pero ela podia perder a sua vida por não ter se mantido firme no propósito. Se ela não tivesse a sua vida por preciosa. No versículo 16, mostra a decisão que ela tomou e que informou a seu tio. Vá reunir todos os judeus que estão em Suzã e jejuem em meu favor. Não comam nem bebam durante 3 dias e 3 noites, e eu e minhas criadas jejuaremos com vocês. Depois disso, irei ao rei, ainda que seja contra a lei. E se eu tiver que morrer, morrerei. E aí? Aleluia. Sabe, queridos, há tantos cristianos que não estão dispostos a fazer coisas tão pequenas. Imagina perder a sua própria vida por amor ao Senhor, à sua obra. Aleluia. Então aqui está uma mulher que verdadeiramente não teve a sua vida por preciosa. Sabe, você pode olhar para si mesmo e pensar, como está a tua vida nesse sentido? Será que você está tendo sua vida como preciosa? Será que você está olhando para si mesmo? Será que você está considerando sua vontade acima da vontade do Senhor para a sua vida? Há um outro exemplo aqui também de um homem de Deus, um homem que não é conhecido, mas ele era cheio de virtudes louváveis, um cooperador do apóstolo Paulo. Um homem que talvez muitos não tenham nem ouvido falar em ele. Um homem de atitudes incomuns. Como você quer ser conhecido? Como uma pessoa comum? Ou como um homem ou uma mulher de atitudes incomuns? Eu quero falar para vocês sobre Epafrodito. Filipenses capítulo 2, versículo 25. Aqui está esse homem que Paulo relata aqui. E tudo que está escrito na palavra de Deus é para nosso ensino. Aqui ele diz: julguei contudo necessário mandar-vos Epafrodito, meu irmão e cooperador e companheiro nos combates, e vosso enviado para prover as minhas necessidades. Então Paulo chama ele de cooperador. E isso, queridos, é algo muito lindo. Você ser cooperador do Senhor. Cooperador é a pessoa que serve onde for necessário. Sabe, cooperador não é aquele que o pastor vai dizer para você: tu pode fazer isso? Ah, pastor, vou ver se eu posso. Se essas palavras estão no seu vocabulário, que tu ainda não está nesse nível. Cooperador é aquele que trabalha sem que haja necessidade de holofotes. Aleluia! Deus está falando contigo. Cooperador é aquele que trabalha não por algum benefício próprio. A alegria do cooperador é ver as coisas acontecendo. Aleluia! E o apóstolo Paulo chama esse homem de Deus, esse Epafrodito, de cooperador. Então, cooperador, queridos, é aquele que pega junto em tudo. Que está sempre presente, que é um alívio. Que traz alívio para os seus líderes, para o seu pastor. Continuando aqui em Filipenses, no capítulo 2 ainda, vou ler o versículo 26. Porquanto tinha muitas saudades de vós, todos, e estava muito angustiado,
de que tivesse ouvido de que ele estivesse doente. E de fato esteve doente e quase à morte. Mas Deus se apiedou dele. E não somente dele, mas também de mim. Para que eu não tivesse tristeza sobre tristeza. Por isso vos enviei mais depressa, para que vendo outra vez vos regozijeis, e eu tenha menos tristeza. Recebi-o, pois, no Senhor, com todo gozo, e tende-o em honra, porque pela obra de Cristo chegou até bem próximo da morte, não fazendo caso da vida, para suprir comigo a falta do seu serviço. Esse último versículo aqui é forte. Aqui mostra o coração desse homem, que chegou perto da morte, que realmente não teve a sua vida por preciosa, para suprir uma necessidade na vida de Paulo. Eita, como a igreja necessita de Epafrodito. Sabe, queridos, necessitamos orar por isso, por Epafrodito dentro da igreja. Porque vai ser necessário nesses últimos tempos. Então, no contexto aqui, vemos que o apóstolo Paulo, ele estava preso, necessitava de ajuda. E esse homem foi enviado com esse propósito. Epafrodito, voluntariamente, se dispôs de coração. Aí, ainda que custou quase a sua vida. Com um propósito. Porque tinha uma visão no seu coração. Ele não considerava sua vida por preciosa, mas arriscou em prol do reino. Epafrodito não considerou aquilo que podia perder, né, naturalmente falando. Porque ele tinha os olhos postos no Senhor, na visão e no propósito que estava no seu coração. Então, queridos, que se levantem Epafroditos nas igrejas. Porque precisamos de homens e mulheres assim, verdadeiramente cooperadores. Homens e mulheres compromissados com a causa de Cristo. Pessoas que não consideram suas vidas por preciosa, assim como era também o apóstolo Paulo. Pessoas que não buscam os interesses desse mundo e até mesmo seus próprios, mas dão primazia ao evangelho. Pessoas que servem, que socorrem, que estão presentes, que trazem alívio. Aleluia. Qual o teu propósito? Para que Deus te chamou? Onde Ele te colocou? Considere, analise isso. Se você, em algum momento, está tendo a sua vida por preciosa. Amém? Então, você entendendo isso vai determinar onde você vai chegar. Eu recordo, queridos, que um tempo antes da gente ir para o Chile, em alguns momentos que eu recordo quando a gente estava na outra igreja ainda, eu estava do lado de fora e vinha no meu coração, se o Senhor me mandasse ir agora, eu ia, sem passar em casa e fazer a minha mala. E quando eu cheguei no Chile, eu entendi isso. Eu entendi o porquê disso. Eu entendi o porquê não ter minha vida por preciosa. Sabe, querido, se você não tiver amor às vidas, você vai estar olhando para você mesmo. Você vai estar acomodado com a sua vida. Não temos mais tempo para isso. Não temos mais tempo para estar acomodado com a nossa própria vida. Pessoas estão necessitando, estão clamando, queridos. Pessoas estão clamando. E você tem algo tão poderoso e precioso. Talvez você possa até estar se sentindo confortável aqui na sua igreja, né? Porque somos um ministério que somos tão bem alimentados, né, com a palavra. E quantas pessoas estão morrendo espiritualmente, porque não tem nenhum pedacinho de pão espiritual para comer. E você tem abundância dentro de você. Aleluia. Precisamos de pessoas com a mentalidade e a atitude de Epafrodito, de honra, de serviço, de doação, de humildade, de voluntariedade. Eu creio que se juntássemos todos os missionários aqui, eles não iam falar diferente do que eu estou falando. Essa é a maior necessidade no campo. É pessoas. Não é dinheiro não, queridos. Porque temos um Deus rico de abundância. Não falta não.
mais serviço, mas um coração assim, isso falta. Pessoas, você quer fazer mais, eu quero fazer mais, eu não posso. Porque fisicamente somos limitados. Queremos alcançar mais. Já podíamos abrir ponto de pregação lá. Mas nos falta. Aleluia. Deus é justo, queridos, Ele honra. Se você pensa e age como esse homem de Deus, como Epafrodito, se você tem um coração doador, disponível a servir, entregue, cheio de amor e honra ao Senhor, você também colherá honra. Porque Deus é um Deus que honra. Amém? Aleluia. Continuando aqui no capítulo 2, no versículo 29, Paulo disse, para receber Epafrodito no Senhor, com todo gozo e tende-o em honra, porque pela obra de Cristo chegou até bem próximo da morte, não fazendo caso da vida, para suprir para comigo a falta do vosso serviço. Uau! Quantos estão dispostos a isso? Aleluia! Honra sempre, queridos. Aí Paulo no versículo 29 ele diz, honrai sempre a homens como esse. Aleluia, aleluia. Eu te digo agora, queridos, como não ter uma vida por preciosa. O que tenho que fazer para não ter a minha vida por preciosa? Sabe, queridos, eu coloquei aqui 3 coisas. Primeira, e mais necessária, não olhar para si mesmo. Você jamais vai entrar nesse nível se você está olhando para si mesmo. Por isso que Jesus disse, busque o reino de Deus em primeiro lugar. E as demais coisas vai ser acrescentada. Porque você está com foco, você está com uma missão, você está com um propósito. Há muito o que fazer. E vai ser intenso. Vai ser intenso. Vai ser difícil, mas vai ter uma graça maior. As coisas vão acontecer de uma maneira que vai ser tão sobrenatural que você vai ficar olhando assim, como foi isso? Ainda que você saiba que foi o Senhor. Então, como não ter a vida como preciosa? Não olhando para si mesmo. Também não olhando para as circunstâncias. Se mantendo na visão e no propósito que Deus te chamou. E assim você vai ser uma pessoa, como Paulo, como Esté, como Epafrodito, que não tinham a sua vida por preciosa. Quer provar se você está tendo a sua vida por preciosa ou não? Há algumas coisas que você pode examinar para saber como está a sua vida. Se você está respondendo, queridos, a uma convocação, seja do seu pastor, do seu líder, né? Com esse se, vou ver, ou algumas palavrinhas assim parecido, queridos, eu sinto lhe dizer, mas você ainda tem a sua vida por preciosa. Você imagina se Jesus tivesse tido a sua vida por preciosa? Não estaríamos aqui hoje. Se Paulo tivesse tido a sua vida por preciosa, porque quem era Paulo? Um homem que estudou aos pés de Gamaliel, um homem sábio, que tinha de tudo, abriu mão de tudo que tinha por um propósito, por uma missão. Isso é verdadeiramente não ter a sua vida por preciosa. Sabe, querido, você aprende, sabemos disso, mas às vezes somos despertados pelo Senhor para isso. Como não valorizar as coisas materiais, como isso é nada, a não estar preso a essas coisas. Para um fluir no Senhor, no propósito de Deus. É olhar para dentro, mas não estou falando de si mesmo, para o Espírito. Para entender o que Deus quer fazer por meio de você. Porque você vai fazer muitas coisas ainda para Ele. E você pode fazer. E Deus não vai te parar, porque não é o tempo não. Não é o tempo não. Agora é o tempo de ser mais intenso. Agora é o tempo de estar avivado no Espírito.
Porque se você não está avivado no Espírito, vai ser como uma brasa que é tirada do fogo e vai esfriar. E você vai perder esse mover dos últimos tempos. Mais comunhão, mais intensidade no Senhor. Para estar avivado, para estar conectado, para entender o que Deus está fazendo e como Ele vai te conduzir. Amém? Aleluia! Aleluia! Estamos vivendo tempos em que aqueles que não têm as suas vidas por preciosas entrarão em níveis mais altos em Deus. Entrarão em uma graça maior e uma glória maior. Você crê nisso? Você crê nisso? Aleluia! A sua resposta vai determinar onde você vai chegar. A sua postura fala. Sabe, aprendemos nessa conferência de ministro isso. Quando o militar estava lá, né, ministrando, os que estavam lá presentes viram. A postura, como você responde, isso fala de quem você é. Isso fala do quanto você está disposto a fazer. Aleluia. Pode ficar parados, o louvor, por favor. Aleluia. Oh, em pé, por favor. Eita, eu tentei não sair portunhão, mas saiu. Fiquem parados. Aleluia. Eu tentei, gente. Me segurei para não sair nenhum portunhão, mas saiu. Aleluia. Deus necessita, queridos, de valentes nos últimos dias. Aleluia. 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 Fecha seus olhos, queridos. Podem tocar no microfone? Aleluia. Pai, eu te dou graças, Senhor, pelo que você está fazendo nesse último tempo. Pela tua palavra que nos alcança poderosamente, Senhor. Pelo teu Espírito, Senhor, tocando nossos corações. Impulsionando, Pai, o nosso espírito. Avivando aquilo que está morto dentro de nós, Senhor. Aquilo que precisa, Senhor, ser levantado poderosamente no fogo do teu Espírito. Para um poder maior, Senhor. Para um agir maior, para uma entrega maior.